Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e gostaria de lhe convidar a pensar hoje sobre como descobrir a vontade de Deus. Durante nossa vida, nós precisamos tomar decisões importantes sobre áreas delicadas da nossa vida e que não são essencialmente, ou pelo menos não claramente, pecaminosas em si mesmo. Decisões como com quem casar, qual emprego seguir, onde morar. Nesses momentos, muitas vezes nos angustiamos em busca de descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Você já percebeu que boa parte das decisões que precisamos tomar hoje e que nos angustiam em muito, os nossos bisavós não precisavam tomar? Ora, naquela época a maioria dos casamentos eram arranjados. A profissão a ser seguida quase sempre era a que aprendíamos com os pais. 100 anos atrás, na classe social que você nascesse, muito provavelmente nela você morreria. Alguém poderia dizer que vida monótona e sem graça? Pode ser verdade. Mas para os propósitos do nosso tema hoje, nós podemos concordar que eles eram poupados, para o bem ou para o mal, de uma série de angústias que nós hoje sentimos diante das grandes decisões da vida. Esse é um tema particularmente interessante a nós cristãos, uma vez que nesses momentos de decisões queremos mais do que tudo ser guiados pela vontade de Deus. Na verdade, como seria bom se encontrássemos setinhas apontando sempre na direção correta. Como nós não temos isso, mais uma vez então eu lhe pergunto, como descobrir e seguir a vontade de Deus? De início é importante mencionar que ao falar sobre vontade de Deus, é importante distinguir entre vontade preceptiva e vontade decretiva. A vontade preceptiva é aquela que nós lemos no Salmo de número 40, versículo 8, quando diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. E em seguida ele diz: a tua lei está dentro do meu coração. Pelo texto, então, fica claro que a vontade preceptiva diz respeito aos mandamentos e preceitos de Deus. Esses são revelados na palavra de Deus e Deus, portanto, espera que nós obedeçamos e sejamos guiados por eles. No entanto, a vontade decretiva é aquela que nós encontramos em Mateus 26:42, quando Cristo orou dizendo: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. A vontade decretiva, portanto, diz respeito aos decretos de Deus, aquilo que Deus determinou fazer durante a história. A estes decretos, a esta vontade, aprove a Deus mantê-la oculta e ir revelando no decorrer da história. Tendo feito essa consideração, fica claro que Deus deseja que nós investigamos a primeira vontade, a vontade preceptiva, para por ela sermos guiados. O Senhor não espera de nós que nos mergulhemos em angústias em busca dos decretos eternos de Deus, da vontade decretiva de Deus. Ele deseja que nós investigamos, aprendamos e sejamos guiados pela sua vontade preceptiva, os seus preceitos revelados na sua palavra. O problema é que a maior parte das nossas angústias dizem respeito não à vontade preceptiva, porque ao identificar algo que é claramente pecaminoso e contrário aos preceitos de Deus, nós recuamos. No entanto, as angústias acontecem quando temos que tomar uma decisão diante de duas opções que não são necessariamente pecaminosas em si. São duas coisas boas. Aí nos angustiamos buscando: Senhor, qual a tua vontade? Nessa hora da decisão, portanto, é muito importante evitar alguns erros que muitos cometem ao tentar descobrir a vontade de Deus. O primeiro tipo de erro são as chamadas portas abertas. Muitos são os irmãos que tomam decisão com base nas portas que se abrem ou se fecham de acordo com a sua própria perspectiva. Ora, é verdade, o Senhor pode abrir muitas portas e nós podemos identificar a vontade de Deus em muitas ocasiões desta forma. No entanto, nós devemos nos lembrar que esse não é um critério inerrante. Nós devemos nos lembrar que há muitos caminhos que ao homem parece ser bom, mas que o final dele é caminho de morte. Portanto, porta aberta não é necessariamente sinal da vontade de Deus. Um segundo meio que muitos costumam utilizar para descobrir a vontade de Deus são os chamados
testes com Deus. Inclusive, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos muitos personagens da história da redenção que fizeram esses chamados testes com Deus. O problema desses testes com Deus é que, ao agir assim, geralmente nós queremos forçar Deus a agir da forma como nós esperamos. E as circunstâncias nas quais nós colocamos esse teste geralmente são favoráveis para que as coisas aconteçam como nós queremos e, portanto, a resposta seja adequada com aquilo que nós desejamos. Devemos também lembrar que aqueles personagens bíblicos que realizaram testes com Deus, eles não estavam ali dando sinais de uma fé inabalável, mas sim de uma falta de fé que em muitos casos foi inclusive repreendida por Deus. Um outro meio perigoso de tentar descobrir a vontade de Deus são os chamados versículos aleatórios. A famosa caixinha de promessas, ou quando você abre a Bíblia em um texto aleatório, buscando encontrar em algum versículo a resposta de Deus. Apesar de nós estarmos diante da palavra de Deus em nossas mãos, mas este é um meio muito perigoso, porque ao tentar descobrir a vontade divina em versículos aleatórios, nós estaremos ignorando o contexto histórico e o contexto literário da passagem que está aberta diante de nós. Ignoramos, portanto, quem escreveu, para quem escreveu e qual o propósito da escrita, qual o assunto que está sendo tratado. Regras básicas da interpretação bíblica são ignoradas nos famosos versículos aleatórios. Portanto, muito cuidado ao tentar descobrir a vontade de Deus, mesmo utilizando a palavra de Deus. Um último meio equivocado de descobrir a vontade de Deus que eu gostaria de destacar são as chamadas impressões pessoais. Quando um cristão diz, eu senti no meu coração que ali estava a vontade de Deus. Ora, é verdade, é claro, é evidente que Deus pode nos guiar de acordo com sua vontade, testificando isso em nosso espírito, em nosso coração, nos inclinando a fazer sua vontade. Isso quando nós estamos mergulhados na lei de Deus e enxergando o mundo com as lentes da palavra de Deus. No entanto, muito cuidado com as impressões do coração. Lembremos-nos, o coração do homem é enganoso, terrivelmente corrupto. Portanto, ele não é a bússola adequada e infalível nas decisões que precisamos tomar na vida. Tendo então considerado esses erros que devem ser evitados na hora da decisão, algumas perguntas podem nos ajudar nesse momento. São elas: isso é lícito? Ou seja, quando eu pergunto se é lícito ou se é pecaminoso, eu estou, portanto, perguntando: isso passa no teste da vontade preceptiva de Deus? Ora, isso é contrário aos preceitos de Deus, aos mandamentos revelados na palavra de Deus? Porque se isso contraria os mandamentos, os preceitos de Deus, então claramente isso é contra a vontade de Deus. Eu não preciso sequer orar mais para descobrir essa vontade, porque claramente isso vai contra os preceitos que Deus já revelou. Portanto, diante disso, eu recuo. Além dessa pergunta, outras nós podemos fazer, como por exemplo, isso edifica? Isso é útil para o próximo? Isso glorifica a Deus? Essas perguntas já ajudam na hora da decisão. No entanto, em muitas áreas da vida, no momento das decisões, mesmo submetendo a esse crivo, se é lícito, se é útil para o próximo, se glorifica a Deus, nós ainda continuamos diante de impasses. Isso acontece porque existem algumas questões que são chamadas adiáforas, ou seja, moralmente neutras de acordo com a Bíblia. Quando nós estamos diante dessa situação, diante de algo que não vai contra os preceitos, contra os mandamentos e a vontade preceptiva de Deus, nesses casos não há nada de pecaminoso em si em nenhum dos caminhos que eu devo escolher. Nenhuma das duas opções, portanto, são essencialmente contrárias à vontade de Deus, pelo menos não contrárias à vontade preceptiva, ao mandamento revelado que Deus me deu para me guiar na hora da decisão. Nesses casos, portanto, a decisão pode ser objetiva, buscando o melhor caminho para mim, para minha família, para o meu próximo e buscando aquilo que mais glorifica a Deus. E para facilitar essa decisão, nós devemos sempre recorrer aos seguintes meios: muita reflexão e muito aconselhamento. Lembrando que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Portanto, lembre-se do que diz Deuteronômio 29:29. O que o Senhor revelou pertence a nós e aos nossos filhos,
Aí está a sua vontade preceptiva. A ela devemos recorrer, ela devemos investigar e por ela devemos nos guiar. Mas aquilo que está encoberto pertence a Deus e se a Ele não aprove nos revelar, nós devemos nos contentar, felizes com aquilo que Ele nos revelou. Portanto, mergulhe na lei de Deus, alimente-se de sua palavra, faça com que os princípios bíblicos estejam impressos em sua mente. Dessa forma, você será guiado pela vontade de Deus e errará bem menos em sua vida. E se você deseja aprender muito mais sobre isso, gostaria de recomendar o material que utilizei, inclusive, para preparar esse vídeo. Trata-se do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior, publicado pela editora Fiel. E se você gostou do nosso vídeo, então eu peço, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.